Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Hoje vamos falar um pouco sobre os derivados halogenados. Hoje vocês também irão aprender sobre a definição, fórmula, estrutura eletrônica e a nomenclatura dos derivados halogenados. Podemos dizer que derivados halogenados ou haletos orgânicos são substâncias derivadas dos compostos orgânicos pela substituição de um ou mais átomos de hidrogênio por halogênios. Neste caso, o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Temos aí alguns exemplos onde vocês podem observar que os átomos de hidrogênio são substituídos por halogênios. Por exemplo, no primeiro caso, um átomo de hidrogênio foi substituído por um átomo de bromo e assim sucessivamente. Os halogênios são representados simbolicamente pela letra X. Lembrando que os grupos derivados de alcanos e os derivados aromáticos são os arilos, são representados por R e AR, respectivamente. Conclui-se que os haletos podem ser RX ou ARX, no caso dos aromáticos. Os compostos halogenados derivados dos alcanos monohalogenados têm como fórmula geral C índice N, H2N, 2N mais 1 e X, onde o X, como a professora já disse anteriormente, é um halogênio. Com relação à nomenclatura dos derivados halogenados, podemos dizer que o halogênio é considerado apenas como uma ramificação presa à cadeia principal. Por exemplo, temos aí o clorometano. Podem reparar que, novamente, o átomo de hidrogênio é substituído por um átomo de cloro. E assim sucessivamente temos aí o diclorometano, ou seja, são substituídos dois átomos de hidrogênio, e o difluormetano. Por fim, então, temos que obedecer algumas regras para a nomenclatura que também já foram dadas para os hidrocarbonetos. A cadeia carbonada, lembrando que a cadeia carbonada deve ser sempre a mais longa possível e a sua numeração deve seguir a regra dos menores números, ou seja, começa-se a numerar os átomos de carbono a partir da extremidade mais próxima do halogênio. Temos aí um exemplo. Vocês podem verificar que o átomo de carbono mais próximo é então onde está o halogênio. Vocês podem ver que a professora fez questão de colocar a numeração a vermelho e, ao nomear, nós teremos então 2-cloro. Como já sabemos, o 2 é a posição em que o halogênio se encontra na cadeia e butano porque possui 4 átomos de carbono. Na nomenclatura comum usam-se as palavras cloreto, brometo, entre outras, seguidas do nome do grupo orgânico. Temos aí como um exemplo cloreto de etil. Passemos então para a nossa tarefa. Primeira questão, o que são haletos orgânicos? E a segunda questão, vocês vão então nomear os compostos que se encontram aí de acordo com a regra da IUPAC. Espero que vocês continuem a cuidar-se e qualquer coisa, dúvidas que vocês possam ter com relação ao conteúdo ministrado hoje, vocês sabem onde podem encontrar a professora. Beijinhos de muitas saudades.